Tá girando. Beleza, gravando. Agora sim, não tem como dizer que não vamos gravar. Bom, pessoal, então oficialmente boa noite a todos, tá? Estamos aqui reunidos nessa semana, na quarta-feira, última quarta-feira do mês de maio, né? Semana que vem já será junho, tá? Então, nós estamos na semana 12 de aula, então temos algumas coisas a comentar da aula passada e algumas novidades para as semanas que virão, tá? Primeira coisa, de imediato, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um material da aula passada, né, que a gente trabalhou ali a questão da auditoria no passivo circulante, tá? E no passivo não circulante e no patrimônio líquido. Eu abri errado o arquivo, agora sim vou abrir o certo. Então, aqui, beleza. Estão visualizando aí? Sim. Ok. Bom, então, pessoal, na aula passada, né, a gente tinha essas atividades para fazer. Tá? Alguns alunos me enviaram, né? Pouca coisa eu ajustei, até porque vocês já estão craques em saber e fazer, né, a questão dos procedimentos de auditoria e a questão do parecer, certo? O que a gente falou bastante sobre isso na aula passada, tá? Dei as dicas ali uma a uma para vocês e vocês tinham que fazer, né? Além de lançar, fazer a tabelinha do planejamento ali, né? Do que vocês iam fazer, também fazer emitir, né? O parecer de auditoria conforme o planejamento e a decisão de cada aluno aí, né? De acordo com o seu conhecimento, de acordo com as informações disponíveis, tá? Como que nós vamos fazer essa atividade aqui, tá? O que acontece? Quem já entrou no Moodle, vocês viram ali que nas aulas 13 e 14, a gente já tem links para postagem de atividades práticas, tá? Então, essa aqui, a gente vai fazer uma atividade, três avaliações, digamos, no grau B. 2 atividades práticas e uma ativar e grau B, tá? A primeira atividade prática, ela se divide em 2 partes, que é essa que eu vou explicar hoje, que envolve o assunto da semana passada e o assunto que eu vou explicar hoje, tá? Depois a gente vai ter mais outra atividade prática que vai valer 40% do grau B. Essa primeira vale 20% do grau B. Uma mais à frente vale 40% e a ativar mais 40%, que aí vai fechar os 100% da nota do grau B, tá? Então, a primeira parte da atividade prática é em relação justamente a essa atividade da semana passada, tá? Que vocês praticamente todos, né, um ou outro só que não me enviou para eu dar uma analisada, tá? Mas todos fizeram, que eu tenho certeza que fizeram. O que vocês vão fazer? Eu quero que vocês gravem um pequeno vídeo entre 10 e 15 segundos, no máximo, tá? Justificando qual parecer de auditoria vocês escolheram para essa auditoria no passivo não circulante e no patrimônio líquido. Então, é um vídeo tipo assim, ó. Para a atividade de auditoria no passivo não circulante e patrimônio líquido, eu escolhi o parecer sem ressalva, porque a empresa não tinha nenhum fato relevante incorreto. Pronto, ó, não falei nem 10 segundos aqui. Então, cada um, né, os 24 alunos, cada um de vocês, vai fazer esse vídeo entre 10 e 15 segundos, tá? E postar lá no Moodle, na aula 13, se não me engano, tá? Mas tá lá, atividade prática 1 é vídeo, né? Então, vocês vão postar esse vídeo lá, tá? Então, é isto, fazer um pequeno vídeo dizendo qual parecer de auditoria vocês escolheram para o passivo não circulante e patrimônio líquido
e justificar. Claro e objetivo, sem ficar enrolando, tá? Então, treine aí, né? Se vocês acham que não conseguem falar em 10, 15 segundos, treine e tentem ser o mais objetivo possível na apresentação dessas justificativas e do parecer, tá? Então, essa primeira parte aí, da gravação do vídeo, sobre o parecer da auditoria do assunto da aula passada, passivo não circulante e patrimônio líquido. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo entendido? Bom, pelo silêncio, acho que sim, né? Ok. Prosseguindo, então. Como vocês devem saber, tá? Na semana que vem, quinta-feira, dia 3, né? 3 de junho. Dia 3 de junho, tá? Nós temos feriado, né? Corpus Christi. Então, nesse dia, não haverá... dia 3. Isso, nesse dia não haverá aula ao vivo online, tá? Porque é feriado. Porém, a gente tem que fazer alguma atividade referente à disciplina. Para isso, tá? A gente vai trabalhar aquele artigo que eu postei lá no Moodle, na aula 12, tá? Deixa eu abrir ele aqui para compartilhar com vocês e já explicar o que vocês vão ter que fazer. Aqui ele abriu, vou compartilhar esse material com vocês aqui na tela agora. Tá? Então, esse arquivo que está na tela e está lá no Moodle, na aula 12, tá? Ele é um artigo feito por esse aluno aqui, ele no curso de mestrado em Ciências Contábeis, lá na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O nome dele é Carlos Eduardo Barros Leite. E o título, né, desse artigo dele é Programa de Auditoria para as Contas de Resultado, que é o nosso próximo assunto no plano da disciplina de Auditoria 2. Tá? Como a gente não vai ter encontro, então o que é que estou pedindo para vocês? Vocês vão ler esse artigo dele, é um artigo não muito grande, tem 10 páginas, tá? Então, aqui ele está explicando, né, os procedimentos de auditoria para as contas de resultado, qual que é o objetivo, tá? Qual a participação nos controles internos dentro da auditoria de contas de resultado. Aí ele explica mais ou menos o que o auditor tem que focar quando está analisando a receita, tá? A mesma coisa ele vai fazer aqui sobre a despesa, como mensurar, né, tanto a receita, como está mostrando aqui, como a despesa mais à frente no artigo. Quando é prestação de serviços, né, não é venda de mercadorias, quando é a própria venda, quando tem juros envolvidos, tá? Então, ele tem esse artigo aqui, que ele está falando conta por conta, ó, as perdas, tá? Sobre como auditar, tá? As contas de resultado. Aí, depois, ele entra aqui nos procedimentos de auditoria, ó, revisão analítica, aonde que ele usa, como que ele vai fazer, testes de transações, o que são, quais testes podem ser feitos dentro das contas de resultado, tá? Análise detalhada das contas. Então, aqui ele está esmiuçando, eu li esse artigo aqui, e ele está bem focado mesmo no que interessa, tá? Para a gente saber sobre a auditoria das contas de resultado, tá? Inclusive, para quem depois lá no estágio ou no TCC quiser fazer alguma coisa de auditoria, já fica aqui, né, alguma bibliografia e fica também o material dele aqui para ser citado, né, se alguém for usar esse tema de auditoria ou no estágio ou no TCC, tá? Então, o que é que acontece? Vocês vão ler isso aqui, é feriado, tá? Então, não tem desculpa, né, que vai estar trabalhando ou não, aliás, alguns vão, né, mas aí você programa para fazer essa leitura, tá? E a partir desta leitura, vocês vão fazer a segunda parte da atividade prática, que é
o nosso querido resumo indicativo. Alguém já fez um resumo indicativo na vida? Nunca fizeram? Não. Indicativo, acho que não. Não sei. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? O material também está lá na aula 12 sobre resumo indicativo. Então, aqui ele explica o que é um resumo indicativo e como vocês vão fazer passo a passo. Então, acompanhe aí na tela ou acompanhe no material que vocês têm. Então, o que é um resumo indicativo? É uma produção textual que tem como objetivo, né, resumir as informações mais importantes do texto, de forma descritiva. Aí vocês podem pensar, isso aí a gente faz, né, tio Ali? A gente já leu um material e resumiu. Ok, só que o resumo indicativo ele tem algumas características que a gente vai conversar agora, mas o contexto, né, o objetivo é esse aí, é ler o artigo e resumir ele, tá? Ó, então, o que é que vocês vão precisar fazer? Ler o conteúdo original, ou seja, ler aquele artigo lá do mestrando ali, tá? E, claro, vocês vão colocar no resumo indicativo apenas, de forma descritiva, os itens que, a decisão de vocês, são os mais importantes para estarem nesse resumo, tá? Então, aqui tem algumas dicas, tá? De como fazer esse resumo indicativo. Primeira delas, né? Tem que ser direto, sucinto e claro. Aquilo que eu sempre falo para vocês, nada de ficar enrolando e encher linguiça, tá? Ó, você deve ter cuidado para não passar informações demais ou tornar essas informações difíceis de serem compreendidas, tá? Lembrando que todo profissional, independente da área, ele tem duas linguagens, né? A linguagem técnica, quando está no encontro de contabilistas, por exemplo, e uma linguagem mais pedagógica, mais comum, quando tem algum público que não conhece contabilidade, por exemplo. Porque senão a gente não vai conseguir transmitir essa mensagem técnica para quem não é da área. Por isso que a gente tem que praticar e entender também essa questão aqui de não começar com informações demais, nem de menos, tá? E não deixar essas informações difíceis de serem compreendidas, certo? E aqui tem algumas dicas, ó. Então, primeira dica é ler o artigo, tá? Então, lê uma vez, lê duas vezes, né? Ilumina, circula ali o que você achar importante, já é a primeira coisa, ó. Anotar pontos importantes, tá? A segunda coisa, depois que foi lido todo o trabalho, tá? Você pode começar a fazer algumas anotações sobre aquilo que vocês registraram, né? Tipo, conceito ou qual a sua importância dentro do trabalho da auditoria nas contas de resultados, tá? E aí vocês vão começar a escrever o seu resumo. Lembrando que o início não precisa já estar, né, ajustado, formatado. Vai colocando ali frases, parágrafos soltos e no final vai juntando. Assim que a gente constrói um texto, tá? Assim que a gente faz o todo. É que nem montar um quebra-cabeça. A gente vai começando por uma parte, vai montando aqui e depois, sim, no final, que ele vai estar completamente montado, tá? E aí, à medida que vocês vão escrevendo, vocês vão revisando, verificando ali se vocês não estão sendo muito técnicos, né? Tem que ser mais claro, mais objetivo, se não estão fugindo do texto, e principalmente isso aqui, ó, né? Parte ortográfica e gramática. Até eu estava comentando na aula passada que, assim, ó, a gente já está numa fase do curso e numa disciplina que é bastante usada, né, a gramática, a ortografia, já que a gente vai emitir um parecer na auditoria, a gente não pode mais se dar o luxo de cometer erros de escrita, tá? Se tem dúvida se a palavra é com um S ou com C cedilha, vai no Google e a gente vai descobrir como é que é, não tem mistério, tá? Enquanto a isso. Até porque lá no relatório de estágio e no TCC, né, dependendo de quem vai orientar vocês, de quem vai avaliar, alguns vão descontar bastante por isso aí, outros não, mas vão descontar um pouco. Então, a gente tem que começar a treinar a escrever também, né? Lembre-se que contabilidade não é matemática, então, não são só números, tá? O que mais? Outras dicas, tá? Claro que essas dicas aqui se aplicam a qualquer tipo de resumo, tá? O que diferencia ali o resumo indicativo, tá? É justamente a questão
daqueles pontos específicos ali que eu estava falando para vocês, né? Os pontos principais. Mais algumas dicas, ó. Generalize para reduzir informações. Então, como a gente falou antes, quanto a gente sendo mais direto e objetivo, é melhor da gente escrever. Então, até tem um exemplo aqui que eu trouxe da internet, ó. A couve, a alface, a espinafre, a selga e outros hortaliças de folhas verdes oferecem nutrientes fundamentais para a alimentação saudável. Então, tem muita informação nesta frase. Ela pode ser resumida dessa forma. Hortaliças de folhas verdes oferecem nutrientes fundamentais para uma alimentação saudável. Então, eu troquei todos esses substantivos que eram as hortaliças e deixei genérico e objetivo. Então, vocês podem fazer assim, em vez de citar o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, coloquem o patrimônio de uma empresa, que a gente sabe que o patrimônio, ele é a soma do ativo, do passivo, soma não, mas envolve o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Então, não precisa, às vezes, ser tão sucinto, tá? Num TCC, numa monografia, num relatório de estágio, sim, detalhista. Num resumo, mais genérico, mas sem deixar de ser objetivo, tá? Outra dica, ó, retire informações desnecessárias, não precisa estar colocando coisa que não vai fazer diferença, só para aumentar ali o tamanho do seu resumo, tá? Um exemplo aqui naquela mesma linha, ó. As hortaliças de folhas verdes, assim como todas as variedades de legumes, frutas e até mesmo hortaliças de outras colorações, são nutritivas e saudáveis. Aqui, ó, 2 linhas praticamente. Pode ser resumida por isso, ó. Todos os vegetais são nutritivos e saudáveis. Então, generalizamos, mas não perdemos o sentido de construir esse resumo, de construir essa frase, tá? Outra dica, ó, substituir sequência de fatos, tá? Não dá para oferecer todos os detalhes do conteúdo original, tá? É importante, como a gente falou, não informar demais. Olha o nosso exemplo, ó. As hortaliças orgânicas são semeadas, regadas, adubadas e colhidas sem adição de qualquer aditivo químico. É uma frase boa, mas para uma monografia. Para um resumo, as hortaliças orgânicas são produzidas sem adição de qualquer aditivo químico. Não precisa dizer que elas são semeadas, regadas, adubadas e colhidas, tá? Que a gente subentende que a produção delas contempla todas essas fases aqui, tá? Características, então, de um resumo indicativo, tá, pessoal? De novo, né? É um texto descritivo, objetivo e de forma sucinta, tá? Porém, mais alguns detalhes que vão ajudar vocês. Ó, deve ser escrito em poucos parágrafos, entre 3 e 6 no total. Olha, mas eu não consegui resumir em 6, eu fiz em 7. Tudo bem. Isso aqui é o ideal, né? Entre 3 e 6. Mas se a gente foi objetivo, sucinto em 7, e o assunto comportava, né, um resumo em 7, tudo bem. 7 parágrafos, tá, pessoal? Não são páginas. Então, para quem não sabe o que é um parágrafo, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é outro parágrafo, tá? Outra dica, as palavras e frases formadas no resumo indicativo devem ser bastante objetivas. Nesses exemplos aqui das hortaliças que a gente acabou de ver, tá? Dados e informações adicionais não devem ser totalmente informados no resumo, tá? Como eu disse, então, se tu precisar de uma informação adicional, 2, ok, mas não copiar o que o artigo que você leu disse e trazer para o seu resumo, tá? É importante, tá, pessoal? Lógico, informar o nome do autor, titulação, curso e nome da instituição. Então, lá é o Carlos, né, se não me engano, o nome dele, até já me perdi aqui. Isso, o Carlos, é aluno de mestrado da UERJ, tá? O título está ali, então vocês têm informação ali. Tá? Tem até o exemplo, ó. O trabalho, aí citar o título, foi escrito por fulano do curso mestrado, né, na UERJ, com o objetivo de apresentar auditoria nas contas de resultado. Pronto, você já tem um início aí, primeiro parágrafo do resumo indicativo de vocês, tá? E claro, né, aquela dica prioritária, ler, reler o
o resumo várias vezes até chegar a um texto que não precise mais de modificação. Então, para isso, vocês vão ter que ler e reler o artigo original e buscar as informações a partir desse passo a passo que eu informei para vocês e construir esse texto do resumo indicativo, certo? Pessoal, sobre o resumo indicativo, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? O que é que não ficou bem entendido, por favor? O pessoal está aí, os atrasados conseguiram entrar, pelo que eu vejo aqui, né? Pitol, tu entrou aí, Pitol? Sim, tô aqui. Entendeu o que eu falei? A parte que eu assisti, eu entendi. Ah, e a parte que tu não assistiu? Aí eu vou ter que assistir. Ah, bom. Assim, pessoal, Eu não não é entendi nada... o que é para fazer. Opa, desculpa, eu te cortei, Tiago. Mas depois eu vou assistir de novo. Não, tu vai ler em resumo, né? Sendo bem, né, didático vocês vão ler o artigo e fazer um resumo indicativo entre 13 e 6 parágrafos sobre os aspectos importantes que vocês identificaram no artigo sobre auditoria nas contas de resultados, tá? E para isso vocês vão postar em Word ou PDF lá na aula 13 ou 14, não lembro agora, mas está lá, né? Resumo indicativo atividade prática, tá? Então, para quem chegou no meio da aula, né, vou dar um resumo do que foi falado antes. A gente vai fazer uma atividade prática valendo 20% no grau B, dividida em duas partes. Primeira parte, gravar um vídeo entre 10 e 15 segundos, dizendo qual o parecer e a justificativa daquele trabalho de auditoria no passivo não circulante e no patrimônio líquido. Postar na aula 13 do Moodle, acho que é a aula 13, tá? Depois, ler esse artigo aí sobre auditoria nas contas de resultado e fazer um resumo indicativo, e vocês vão postar na aula 14, se não me engano, tá? Posso estar errado, mas são duas aulas distintas lá no Moodle. Pode postar em Word ou PDF. Então, essas são as duas partes dessa atividade prática que vale 20% no grau D. Prazo para postagem, tá? Na quinta-feira, dia 10 de junho, até às 22 horas. Tanto o vídeo justificando o parecer, como o resumo indicativo do artigo do mestrando em Ciências Contábeis. Então, vocês têm aí 2 semanas, praticamente, para gravar um videozinho e fazer um resuminho, tá? Para deixar tudo no diminutivo. Claro que eu sei que não é assim de uma hora para outra fazer, por isso que vocês têm esse prazo todo aí, tá? Lembrando, né? Tudo bem, eu não vou dar dica do vídeo, né? Eu sou ator, mas não precisa dar dica como é que vocês vão olhar para a câmera, como é que vocês vão falar, tá? Mas agora, o resumo indicativo, se vocês quiserem mandar para verificar se está bom, se não está, fique à vontade para fazer isso aí, tá? Alguma pergunta sobre esses 2 trabalhos, pessoal? Tudo certo, professor? Acho que não. Tá. Naquela semana de 7 a 11 de junho, vocês já foram avisados que vai acontecer a Semana Acadêmica Geral da FTEC? Bom, para quem já teve aula comigo essa semana, eu já avisei sobre isso, tá? Para quem ainda não sabe, então, entre os dias 7 e 11 de junho, de segunda a sexta, vai acontecer uma semana acadêmica integrada aí, né? De todos os cursos, com várias palestras. Então, a FTEC já avisou os professores que não vai ter aula nessa semana. Então, não vai ter esses encontros virtuais aqui por disciplina. Serão links gerais para todos os alunos assistirem essas palestras da atividade da Semana Acadêmica Integrada. Então, a gente está se vendo hoje, na quinta que vem, dia 3, não vai se ver porque é feriado, e no dia 10, na outra quinta, também não vai se encontrar porque tem a Semana Acadêmica Integrada. Então, a gente só vai voltar a nos reunir online no dia 17 de junho,
tá? Para alegria de vocês, né? Ficar aí 3 semanas sem ver o tio Ali. Em auditoria 2, né? Tá, pessoal? Então, assim, dia 10 de junho, no meio dessa semana acadêmica, é o prazo para vocês postarem o vídeo e postarem esse resumo. Então, não vai ser justificado, mas eu estava na semana acadêmica. Não, não vai ter aula, mas está autorizado a colocar prazos finais de postagem de atividades nessa semana de 7 a 11 de junho. Tá? Mais à frente, quando a gente retornar, lá no dia 17 de junho, a gente vai começar a fazer o fechamento e tentar fazer aquela atividade prática que eu comentei na aula passada, tá? De vocês pegarem o material real e fazerem. Para isso, tá? Depois que a gente terminar aqui, eu já vou postar no grupo de WhatsApp a relação de vocês e vocês vão marcar ali se podem ou não podem, em algum horário durante o dia, tá? Se ausentar do trabalho ali para fazer essa atividade comigo, tá? Pessoalmente e em documentos reais, né? Fazer essa questão de auditoria de contas, tá? Mas, como eu disse, não é obrigatório, tá? A gente vai ver primeiro a disponibilidade e depois a gente vai coordenar essa atividade aí a partir desse dia 17 de junho, tá? Mas se pelo menos um conseguir dar o seu veredito aí, seu testemunho para a turma, a gente já tem um ganho, né, de qualidade na nossa disciplina. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre essas atividades, sobre a semana acadêmica, sobre a auditoria 2, sobre a vacina, sobre o Covid? Fique à vontade para perguntar. Nem o Gilvan tem pergunta hoje? Professor, aquela vacina lá funciona? Olha, eu tomo essa vacina quase toda semana, né? Eu compro aqui no Grepar, né? Corona Extra é o nome da vacina. Não é Coronavac nem Coronavírus, é Corona Extra, tá? Essa funciona. E não pegou Covid? Não peguei Covid. Mas tu compra aquela que vem em 6 por vez ou aquela que vem em 12 por vez? Não, eu pego de 6, né? Porque não dá para exagerar muito, né? Eu, como sou um pouquinho maior que tu, eu pego normalmente de 12, né? Que daí é 2 por dia. 2 por dia que é para fazer o efeito, de 12 em 12 horas. Tá bom, isso aí, cada um tem a sua gulodice, né? Pessoal, então, se nada tem, estarei disponível até as 22 horas no WhatsApp para já ir tirando dúvidas desse resumo indicativo. Mas aconselho vocês primeiro a ler, reler o artigo do cara, ou se quiser já fazer o videozinho aí da justificativa da aula passada, que é o que você já tem pronto praticamente, e já postar, já ser livre dele hoje. Aí foquem aí, né? O Edmar lá vai sair de moto, vai ficar na beira da montanha, leva o artigo, senta lá olhando para o vale e lendo o artigo, né? Melhor lugar não tem. Zoou, né? Não, mas ler o artigo no meio da natureza. Professor, a última coisa que eu faço quando eu estou andando de moto, professor, é pensar. Tudo bem, né? É 2 botãozinhos que eu desligo no cérebro. Os únicos que eu deixo ligado é o controle de velocidade e olhar para frente. Tá bom. Então, pessoal, aproveite esse tempo, né? Após as 22 horas de hoje, eu posso responder, mas não necessariamente automático, tá? E semana que vem, a gente não tem aula, também vocês têm mais o prazo aí para ler o artigo, para postar, para fazer esse resumo indicativo. E lá no dia 10, né? Bom, lá vocês já vão estar no meio da semana acadêmica. Aí, maiores informações vocês vão receber, inclusive os próprios links, né, para as palestras aí que vocês vão poder participar entre 7 e 11 de junho, tá? Um assunto de forma geral, né, que até ali no grupo de contábeis foi falado, não tem nenhuma novidade da FTEC sobre volta à aula presencial. O que a gente sabe é o que aconteceu. Começaram hoje a ser vacinados professores, todos os professores da rede pública e particular, de Bento Gonçalves, tá? Porém, foi só os da educação infantil e
dos anos iniciais do fundamental. Depois, no meio da tarde, como a procura foi baixa e tinha vacina, foi liberada para os anos finais do ensino fundamental. Então, acredito que na próxima semana, ou no máximo em 2, vão estar vacinando os professores do ensino médio e do superior, tá? E aí vai depender só das instituições autorizarem a volta presencial. Ô, professor, de 30% a 40% dos professores de toda a rede de educação de Bento Gonçalves tem mais de 60 anos. Já se vacinaram, de 30% a 40% foram vacinados por idade. 10% a 15% dos professores por comorbidade. Os que faltam são os que realmente comprovam que não querem muita frescura, não, professor. Por isso que hoje sobrou vacina, né? Porque, como tu disse, isso aí já aconteceu. Então, muitos que estavam nesses outros grupos já se vacinaram. Então, por isso que eu acho que vai ter uma demanda mais rápida, né? Para os professores de ensino médio e ensino superior aí, tá? Nessa questão aí. Então, lá não estou dizendo que volte no próximo semestre presencial, tá? Mas o CEO da FTEC está fazendo o trabalho dele. Mas com a vacina, né, que era o único empecilho que tinha, né, tipo, não tem vacina, não volta às aulas, tá? Mas agora tem. Então, quem não tomar vacina, porque a vacina não é obrigatória, claro, não vai poder reclamar depois que pegou Covid, né, dos alunos ali, né, seja no superior, seja na educação infantil, tá? Essa é a normativa. Então, pessoal, né, vamos aproveitar aí, se vocês têm alguém conhecido que é professor, né, diga para se vacinar, se já não se vacinou, que, à medida do possível, né, a gente vai conseguir voltar essas aulas aí, certo? Até porque agora está decretado realmente que as aulas presenciais, né, são as últimas que fecham e as primeiras que reabrem. Então, não tem mais desculpa para suspender as aulas, né? Então, isso é algo que só vai melhorar e crescer daqui para frente. Então, no mais, pessoal, uma boa noite a todos, tá? Aproveite, então, esse tempo aí. Não vamos nos ver em auditoria por umas 2 semanas, mas você sabe onde encontrar o tio Ali, né? Só não pode ser às 3 da madrugada, às 4 da madrugada, mas tudo bem, né? Se alguém quiser falar com o tio Ali, 10 para 6 da manhã, todos os dias ele está online. Para quem acorda